Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 25 de novembro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1758. Tem 4 páginas, 39 elogios e 8 máximos. O tema é agente confluencial. A especialidade é a confluenciologia. Definição. O agente confluencial é a força desencadeada pela vontade, capaz de promover a conjunção de muitos ou de múltiplos fatores ou realidades, objetivando o mesmo megafoco ou meta e potencializando a realização da manifestação avançada da consciência de volição potente. A retilinearidade autopensênica, confluindo para o megafoco mega-gesconológico. A confluência dos autopensênios para o mesmo foco, potencializando as ideias subjacentes nas entrelinhas. O fato de existir agentes de confluência específicos para cada área de manifestação consciencial. A junção eficiente dos agentes confluenciais, dependendo da inteligência evolutiva. A confluência dos esforços pesquisísticos. A confluência máxima dos interesses evolutivos pessoais. A confluência universal da tudologia. O fato inteligente de a consciência não penserizar e nem manifestar-se por meio de agente confluencial único, mas, quando possível, através de múltiplos agentes confluenciais integrados. A confluência dos afins, a confluência máxima das autopredisposições, a confluência prioritária das realidades extrafísicas com as intrafísicas, as práticas diárias no âmbito da tenepsologia e da ofiexologia. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 13 aspectos fundamentais para se compreender melhor as funções dos agentes confluenciais. Na remissiologia, destacamos 5. Aglutinação interconsciencial, autoesforço convergente, conjunção autocognitiva, max convergência incessante, mega sincronicidade. Frase enfática. Os agentes confluenciais exigem particular atenção por parte da consciência lúcida, a fim de expandirem a cosmovisão evolutiva aos níveis dos parâmetros cosmoéticos avançados. Você sabe identificar e aplicar os agentes confluenciais com êxito razoável? Ou ainda precisa aperfeiçoar o nível de entendimento da confluenciologia? Nós chamamos muita atenção para isso, que é muito importante. Eu até depois vou falar aqui, e tem um verbete que eu ainda não trouxe aqui, que estou estudando ainda, que é dentro dessa área. Eu vou mostrar para vocês o que é daqui a pouco. Agora, pergunta. Na expansão contínua da consciência, o passado e o futuro deixam de existir. O professor poderia aprofundar mais esse fato? Não, o problema é o seguinte, o nosso presente já é o futuro. Isso é que eu chamo a atenção de todo mundo. Passado é uma coisa morta, já era, é a fossilização. A coisa boa do passado é a gente ver o que a gente errou para não errar de novo. Agora, o processo é o presente, que já é o futuro. Isso é que nós temos que pensar. E outra coisa, o presente passa depressa demais. O passado já passou e o futuro está chegando. Então, isso é muito importante a gente pensar que o presente é o futuro e ele passa depressa demais. É muito mais rápido do que a gente espera, ou a gente pensa, ou a gente sente. Então, é igualzinho aquele negócio que a pessoa fala assim, lá fora está a 48% da umidade do ar.
está a 23 graus Celsius aqui dentro. Lá fora está a 38. Mas a sua sensação térmica, às vezes, pode estar maior. Então, a mesma coisa é o processo do tempo. A sua sensação cronológica, ela pode estar menor do que a realidade. Isso aí cria problema de acesso à realidade, problema de abordagem aos fatos, principalmente aos parafatos. Penso que algumas das melhores obras da literatura espírita foram psicografadas por Ivone do Amaral Pereira, que parecia ser uma consciência de grande lucidez, pois não era uma espírita fundamentalista. Fundamentalista quer dizer aquela de papo amarelo. Ela não era, eu conheci bem a Ivone. A média dessomou em 1984. Eu estive com ela antes dela dessomar, alguns anos antes. Estaria ela em um curso intermissivo e pronta para a conscienciologia na próxima vida? É possível. Eu não a vi depois disso, porque ela tem um processo na Europa muito sério, lá com o Charles e o povo dela. Então, a gente não sabe, né, como é que ela está, mas ela tinha alto nível, sim. Outra coisa, ela dessomou com uma mágoa muito grande da federação, que a federação modificava os originais psicografados por ela. Eu tentei tirar da cabeça dela isso aí, mas ela era muito forte nisso. Ela tinha muita tendência estilística lusitana, conhecia tudo o português de Portugal. O senhor entende que massagem nas diversas formas interfere com as energias? E a acupuntura também, é lógico. Uma outra coisa, a pessoa que mexe com massagem, ela está mexendo com as energias gravitantes o tempo todo. Se dá ter cuidado, saber como é que é. Por isso que eu acho uma pessoa igual a Mercedinha, que está com 90 anos aí, e firme, aquilo mostra que a energia dela é fantástica. Massagista, quantos anos? Assisto a tertúlia há cerca de 2 meses. Nesta última semana, dá-me sonolência durante a transmissão. O que seria isso? Tem boi na linha. Está na cara. Observa se você está com a mesma carga horária de sono. Se está do mesmo jeito, é porque tem boi na linha. Há assédio nisso aí. Isso é técnica clássica. A sonolência é um dos fatores patognomônicos do assédio interconsciencial. Nessas circunstâncias, pode ser. Ao depararmos nas primeiras aulas do CIP com um aluno homossexual, este questiona sobre o que pensa a Conscienciologia sobre o caso. Informe para ler o livro Nossa Evolução e indico a tertúlia para perguntas onde poderá receber esclarecimento com maior aprofundamento. Essa postura seria suficiente? Alguma dica? Sim, isso aí já ajuda bem. Vamos em frente. Com a projeção consciente, é possível que eu converse com meus entes queridos que já faleceram? Sim, dependendo do mérito, seu e deles. Quanto por cento da humanidade estão lúcidos? 20% ou mais? Aí tem que perguntar agora para o chefe lá. É ele que tem que fazer isso. Ele não é o dono da estatística. Você está com a estatística em andamento. É isso. Então eu vou falar que você está em andamento. Por enquanto é um ponto de interrogação. Ontem, após a tertúlia, veio uma imagem espontânea do Senhor fazendo arco voltaico em mim, o que gerou uma circulação de energia forte e prazerosa de aproximadamente 10 minutos, que me deixou bem e cheio de força. Como devo interpretar esse fato, visto que poderia ser mera imaginação, não fosse o banho energético claro e o bem-estar advindo do suposto arco voltaico? Não, isso aí é um amparador dos meus amigos, que é da equipe com quem eu trabalho, que até parece comigo, e ele é que deve ter dado a energia, está na cara, você sabe, aquele meu amigo, ele é mais bonito que eu sou feio perante ele, sou feio, sofri. Obrigado por esclarecer minha pergunta de ontem, estou de volta para relatar que tenho o vício da jogatina desde os meus 7 anos, pois minha mãe reunia jogadores de baralho em casa, tanto pelo vício dela, que perdura até hoje, quanto para auxiliar ao nosso sustento. Seria ela uma dessas sediadoras inconscientes extrafísicas, além da extrafísica?
Seria também a minha Proex quando conseguir fundos trabalhar com viciados? Sinto que sim, você está certo, é por aí. Agora, ó, o processo é que você está dentro de uma máfia da ludopatia, tem que dar um jeito nisso. A máfia de ludopatia geralmente tem grandes mega assediadores extrafísicos. É a turma de Vegas, é a turma de Macau, é a turma dos cassinos aqui, ó, aí nas nossas fronteiras. É a turma da mania de jogo, a jogatina brasileira. Enviei uma pergunta há cerca de uma semana em que eu comentava sobre o formigamento do meu dedão da minha mão esquerda durante o EV. O senhor disse que quanto mais velho, mais comum a parestesia. Ocorre que eu tenho 22 anos. Aliás, ultimamente, minha mão esquerda toda tem formigado bastante. Isso é um bom sinal? Não, tem que ir com calma. É bom examinar a sua cabeça para ver se não tem algum processo neurológico terminal na mão. Não é, não. Se você é jovem, é preciso ver por quê. Pode ser também que seja aqueles jovens que estão assim o tempo todo, né? Precisa de fazer o exame dele para ver se ele precisa da mobilidade física virgem. Minha irmã é médica formada e estuda acupuntura. Reclamei com ela de uma dor no pescoço e se prontificou a resolver minha dor com a técnica da acupuntura. Com o EV instalado, ela introduziu as agulhas no meu soma e imediatamente senti dor de cabeça, náuseas, tontura e um mal-estar no corpo. Logo em seguida, ela retirou as agulhas, reinstalei o EV e melhorei. Qual a influência que a acupuntura pode exercer sobre o estado vibracional? Olha, aí é preciso examinar. A acupuntura, ela mexe com os meridianos. Ela mexe diretamente com a energia na parte física, propriamente, dos meridianos e dos chakras. Agora, aí no seu caso, é preciso ver. Uma outra coisa, pescoço é preciso examinar. Põe no pescoço em que lugar? Atrás? Pé da nuca? Como é que é isso? Isso tudo tem que examinar para ver como é que é. Agora, é muito estranho isso. Outra coisa, você devia ter feito logo em seguida, de novo, a acupuntura para ver se dessa vez já tinha limpado, porque isso aí poderia estar com energia gravitante lá, né, negativa. Faz de novo o exercício todo e vê. A acupuntura tem que funcionar igual ao estado vibracional. Não pode criar coisa ruim, negativa, ou ressaca energética. Isso tem que melhorar. Estou construindo uma casa e vou reservar uma sala para montar um grupo de estudo da projeciologia e conscienciologia aqui na cidade de Ribeirão Preto, focando a comunidade do meu bairro e adjacências. Sou autodidata, estudo há 4 anos, ouço as tertulias todos os dias e gostaria de saber se eu posso montar um grupo de estudo livremente ou teria obrigatoriedade de ir à Foz realizar um estudo mais aprofundado. Não. Você pode fazer se você tem competência para pôr banco. A única coisa que eu lembro a você é o seguinte: quando a gente coloca um negócio na casa da gente, você pode atrair os assediadores, ainda mais você que quer trabalhar na cidade de Ribeirão Preto e focando a comunidade do seu bairro. Ribeirão é um dos lugares de ponto de droga mais bravo do Brasil. Tem muito assédio. Então, veja se você tem peito, testosterona, escudo, defesa, profilaxia, desassédio e desassim. A coisa mais séria no caso é desassim. Olha bem isso. Se não tem, você vem aqui que a gente dá uma geral em você. Agora, fazer isso em casa sempre é problemático. Olha bem isso. Gostaria de divulgar que o programa Luiz Ribeiro recebeu ontem à noite o prêmio de melhor programa de rádio 2010. É nesse programa que temos um painel fixo da conscienciologia toda semana. 120 mil ouvintes por minuto. O Luiz Ribeiro pediu para agradecer a todos da conscienciologia, pois sabe que muito colaboramos para esse reconhecimento. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. Esse programa é o máximo. O que você fala? Fala alguma coisa aí do Luiz e do programa dele para a gente, você que está acostumado lá.
de conscienciologia mais sérios que a gente tem na mídia brasileira, porque é espontâneo, foi um convite dele, o programa dele tem diversas sessões de jornalismo, ele é um comentarista respeitadíssimo de notícias do cotidiano, e ele encaixou esse painel da conscienciologia fixo. Tem 10 anos que às terças-feiras, às 9 da noite, tem professores falando de temas diversos de conscienciologia. E é o ponto alto do programa onde a audiência faz o pico. Então, já tem aqueles ouvintes que mandam informação, ele divulga tudo nosso. Eu sou concorrente dele. Exatamente, você aqui convide, porque você tem a imagem, ele só tem o som. Mas o programa tem uma concorrência espetacular, assim, uma audiência fora de série, e as pessoas já estão acostumadas, são aulas de projeciologia. E o Luiz nunca fez um curso com a gente, e ele dá aula para qualquer um que quiser, com 10 anos de formação docente dentro do programa dele. É realmente muito meritório esse prêmio. Final em vocês aí. Um show. Muito bom. Dando uma rasteira aqui, uma opção de gente que eu conheço. Como é que vocês ficam? É preciso estudar o agente confluencial. Mas, olha, o que eu queria falar para vocês sobre o agente confluencial, que eu estou fazendo um verbete, já faz algum tempo, hoje, devido ao assunto, então eu reuni aqui uns dados, que é mais ou menos o seguinte, o dia da reciclagem da pessoa, que é da mega sincronologia. É tudo desse verbete aí, só que tem com outras observações. E eu queria chamar a atenção para isso. Eu vou ler algumas das coisas, mas tem mais do que isso. Quais são os fatores da taxologia que entram nesse dia quando tem a reciclagem? Porque a pessoa é o seguinte, ela chega para você e fala assim, eu quero mudar, estou pedindo para os amparadores, me ajuda, coloca meu nome na TENEP, eu quero mudar. Aí começa a acontecer as coisas na casa dele, ele não atina, a pessoa não junta as pontas, está entendendo? Por exemplo, queima as lâmpadas, é para melhorar. A pessoa não viu isso. Você está entendendo? Queimou lâmpada, tem que mudar. Outra coisa, a pilha da lanterna estourou, tem que arranjar. São coisas desse processo que a pessoa não liga. Então, são as sincronicidades, a potencialização das reciclagens, a renovação dos estoques. É hora de renovar os estoques. As mudanças do óleo pensênio, a queima das lâmpadas, o esgotamento das pilhas, a mega euforização, que é hoje, isso aqui é aquele negócio da sincronicidade. Os agentes confluenciais, as conjunções das realidades, as concomitâncias, tudo isso está falando aqui. Autopriorizações evolutivas, a retilinearidade autopensênica, a união dos fatores confluenciais, a confluência máxima das autopredisposições, as inter-relações das realidades, associações de neo-ideias, a eliminação dos bagulhos energéticos. Então, por exemplo, a pessoa está querendo renovar e ainda ficou com bagulho lá, por que ela não muda logo? Teria que chamar você para dar uma geral. Né? Ela é inspetora direta do transmentor. Não é isso? Agora, o Homo sapiens confluxo, que é o que a gente fala aí, a pancognição, as convergências de interesse, as aglutinações interconscienciais, a omniconfluência analítica da história. Uma boa parte disso está nesse verbete aqui, distribuído de acordo com a análise que está sendo feita. Eu mesmo assinalei aqui, todos esses escuros, todos são que diz respeito a isso. Agora, tem muito mais dado que eu quero colocar para fazer esse verbete. Uma outra coisa, então, que eu quero chamar, ou a mesma coisa, mas eu quero só frisar para vocês, a pessoa tem que estar atenta àquilo que ela deseja, aquilo que ela procura, ela acha, aquilo que ela busca, ela encontra. Então, a hora que ela quer fazer uma renovação, ela tem que ver que a vida já vai começar a renovar logo imediatamente, se ela tem assistência. Então, ela deve estar atenta para identificar esse momento evolutivo da reciclagem. A pessoa pede e esquece o que pediu. Vocês estão entendendo? É muita gente assim. Então, o agente confluencial é um dos fatores para a gente estudar isso. Mas a coisa mais séria é aquele momento evolutivo da reciclagem.
Vocês estão entendendo, né, o nível que eu estou falando aqui? Então, agora outra coisa muito interessante. Vários fatores são convergentes dependendo da pessoa. Então, por exemplo, a pilha esgotou da bateria lá, a bateria da lanterna, ela tem que mudar. Estou dando um exemplo. Queimou a lâmpada lá aonde ela trabalha, tem que mudar a lâmpada, porque ela queimou. Por exemplo, começa com a lâmpada de cabeceira, e às vezes queimou na frente dela, porque essas lâmpadas elas são frágeis, geralmente 27, aquele negócio todo, ela queima muito, ainda mais aqui, por exemplo, em Foz, isso é comum. Uma outra coisa séria, a pessoa, quando viu, a pasta dental esgotou, tem que arranjar outra. Ela vai olhar, o estoque acabou, ela não percebeu. Ela vai tomar banho, quando vê, o sabão foi embora, ela também não mudou. Você está entendendo como é que é? Então, há uma série de confluências que a pessoa tem que olhar. Vocês lembram daquela até que eu falei? A mais irrisória, superficial e bobinha, a dos procedimentos. Na hora que se levanta e vai até o banheiro e volta. Faz parte disso aí. O povo não tem noção do processo. Vocês estão entendendo como é que é, né? Então, é necessário a gente dar valor para esses detalhismos. As pessoas esquecem. Agora, eu sou obrigado a estar escrevendo isso devido ao processo de pentear com pente fino, porque senão nós não chegamos lá. Tem que mostrar como é que é. Agora, tem mais confluência. Eu estou falando algumas que me vieram aqui agora na cabeça, mas tem um monte disso. Observa bem. Por exemplo, o tapete que está sujo demais, que está lá para limpar, que a pessoa não limpou, se de dar um jeito de lavar o tapete. Como é que fica? Entende que aquilo, às vezes, a pessoa está chegando lá e começa a espirrar. Qualquer coisa está com um atichinho lá toda hora. Entende? Devido ao tapete que está sujo. Isso tudo tem que ver. Outra coisa, a grade do ar-condicionado, agora que está começando o verão, vocês já mandaram mudar as grades, limpar a grade do seu ar-condicionado da sua casa? O que vocês estão esperando? Agora veja, quando começa essa confluência grande, é um monte de coisa que tem. Não, o carro já é outra coisa, mas eu estou falando mais é na casa da pessoa, porque carro não são todos que têm. Agora, a casa, todo mundo tem o lugar que vive. Fora aquele que vive debaixo do viaduto, porque eles têm que olhar mais. Por exemplo, a última do viaduto é que o viaduto pode ter rachado e caiu um monte de carro lá de cima. A casa dele foi por água abaixo. Então tem que ir com calma. Valdo. Sim. Aqui, ó. Eu tenho notado comigo, às vezes, quando eu quero trabalhar um trafar, eu tenho notado que acontece um conflito. Quando acontece um conflito, ele aparece. Aí eu fico trabalhando isso há algum tempo, penso que já superei, voltam com um outro conflito, ele aparece, claro, cada vez menos. Quando ele volta, é porque tem gente que está sendo desassediada. A presença daquela consciência, às vezes, faz a exumação do conflito. Você desenterra o conflito devido a ele. Então, isso, às vezes, é a continuação do processo de desassédio. Vai com calma, observa bem. Você entendeu o que eu estou falando? Sim. Então, por exemplo, é um tema que mexia com muita gente. Aparentemente, limpou tudo naquele momento evolutivo. Mas tem gente que ficou para trás. A hora que essa consciência chega fazendo reclamações, que são credores, o assunto vem à tona. Isso é exumação do cadáver. A coisa vem. O conflito aparece. Vem em forma da ideia, o que tem, uma conversa. Observa isso. Entende? Isso é confluência também, de renovação. Eu notava que antes vinha mais frequente, agora está espaçando. Não, vai chegar um ponto que vai esgotar. Aí você tem que arranjar outra coisa, porque esse aí não vai dar mais. Ele não vai render mais para você. Tem que arranjar outra coisa. Essas coisas tem, isso existe. Para mim, essa questão do dia da reciclagem e aparecer todas essas coisas, assim, dar essa confluência. Sim. De coisas que a pessoa tem que mudar, físicas, é o seguinte, né? Na hora que está lá, a pessoa está vivendo a casa dela, dentro de uma modorra
de uma rotina, dentro de uma estagnação absoluta. Então, eu quero renovar minha vida, é a reciclagem. Então, a primeira coisa, tem que vir sangue novo, vento soprando mais forte. Energia nova. Vai ter renovação de energia. Na hora que vem a energia, todos os aparelhos vão ser mexidos, todos os seus objetos de uso pessoal vão ser tocados. Você está entendendo o que quer dizer? Aquela energia que entra na casa já muda tudo. Então, por exemplo, quando tem muita energia numa casa, se as pilhas estão velhas, elas vão estourar. Não aguenta a energia que a gente tem. Você está entendendo? Por isso que eu falo, olha bem os estoques. Reciclagem tem que pensar na estocagem, o estoque. Estoque das coisas necessárias. São os extras, você sabe como é, os sobressalentes. Tem que começar a pensar nisso, que isso faz parte do serviço. Agora, são coisas aparentemente muito simples, mas são extremamente sérias do ponto de vista multidimensional. Isso tudo que eu falo. São os detalhes que ninguém vê, que ninguém liga. Então, por exemplo, uma das coisas que tem, quando faz isso, precisa observar se não é época de fazer a poda. A poda também do jardim, que às vezes a pessoa está deixando. Outra coisa, como é que está faltando botão no pijama, na camisa? É hora de juntar as camisas todas e dar para alguém para fazer os botões. Tudo isso é renovação. São detalhes, se a gente for mostrar, eles são mais de 100 dentro de uma casa. Facilmente você chega a 100. É só a pessoa observar. Por exemplo, é preciso ver que se a menina lá, presta atenção, se a menina está com alpiste adequado, etc. tal, se tem muito para ela, sabe? Passarinho. É o seu, não o dela. Ela tem uma fora de série, o amor de todas as vidas, de milhares de vidas dela. Né? Agora, preciso ver se tem alimento para ela adequado. Se o estoque está bom, tudo faz parte do serviço dela. Sabe? Como é que ela chama? Você sabe como é que é? Aquele passarinho do Rio que o povo gosta muito, Capsulopsita. É o dela. A belezinha. Ela sumiu, ela teve dessomada, depois ressomou, né? Voltou à vida com ela. Ela apareceu. Agora ela chegou para mim e falou assim, pode estar certo que ela vai aparecer. Ela não morreu nem nada, fica quieta. Ela vai aparecer. Estou sentindo que ela está chegando. Daqui a pouco ela chegou, não foi assim? Ela chegou mesmo, estava lá. Agora ela está de olho lá, de ver. E quantos anos ela dura, hein? Lá no Rio tem muita gente em Ipanema que tem esse passarinho. Muita gente. Quer falar no microfone? Obrigada. Mas olha, quem é que está estudando aí o agente confluencial? Aqui nós temos, além do agente confluencial, a gente tem o agente influencial. Por exemplo, o Adindari é um agente influencial. Ele influi muito. A outra é a deusa Minerva. Professor Valdo. Aqui em cima. Sim. O professor, ele não poderia entrar na perfilologia, tanto na masculinologia como na feminologia? Professor, eu geralmente tenho aqui uma opção de coisas sobre isso. Eu não sei se tem professor ou coisa parecida, eu preciso de ver. Porque ele isso aí eu deixo, todo lado tem essa turma. Porque eu estava vendo, não, assim, porque ele é um agente, né, o retrocognitor, mas ele poderia ser um agente confluente também? Também ele é, e muito, né? Depende do que é.
é o professor e outros mais, né? Pensa aí, ó Rosa, vê o que ela quer lá. Mas então, Aline, Valdo, na quarta linha da fatologia, a confluência universal da tudologia, ela é mateológico isso, parece, não sei. Mas não é tanto, não. Se você for olhar, tudo tem confluência. Dá para entender. Então, se a gente for olhar nas confluências que nós já distinguimos, já identificamos, você vê que você pode estender isso para tudo. Mas existe uma lógica até de que isso é possível, mas pois é. Eu não consigo entender. Seria a coisa coloca como a hipótese tentativa. Seria a coisa da... Eu estava pensando, talvez, da consciência livre, não sei. Pode ser. Né? E talvez ela mesma vai falar que não é com ela. Não é com não. Aí varia. Né? Mas quando se pôs aqui, eu coloquei você quis dizer o quê? Tudo indica que a realidade é essa aí. A confluência universal da tudologia. Essa é uma da holofilosofia. Né? Tudo caminha para isso. Né? É o megafoco. Mas existe nessas dimensões, essa dimensão, por exemplo, de mental soma, você sentiu alguma coisa disso? Não sei. Não, lá, quanto mais você caminha com o mental soma, ou se manifesta pelo mental soma, mais você tem noção do atacadismo. O atacadismo é a tudologia. Essa ideia é inevitável. Tudo está together. O movimento da asa da borboleta mexe no mar Mediterrâneo. É assim que eles falam, né? Tudo tem relação. Hoje a ciência convencional já tem muita gente defendendo isso. Agora faz aqui, faz lá. Uma coisa que eu vi da convencional, que eu achei interessante, diz que a maioria dos astrônomos aí, da astronomia, eles já estão admitindo vida em outros planetas, a maioria desse povo aí, tudo. Já isso é novidade agora, do ano passado para cá. Estão começando, a universalidade dos mundos habitados, ou dos planetas habitados. Eles já tem muita gente já admitindo isso. Eu acho uma bobagem, mas já estão atrasados, porque isso é o óbvio. A gente pensar que essa Terra, desse tamanhozinho, com essa coisa toda, seja só ela a dona desse universão que tem aí. Né? Universalão. O cara gosta mais de universalão, que é o salão, está entendendo, astronômico. E essa tudologia está cada vez maior, segundo os cientistas, porque está crescendo. Agora diz que já tem trilhões de galáxias, sei lá, um negócio. Eles falaram primeiro milhões, depois bilhões. Hoje são trilhões. Daqui a pouco eles vão falar em 4 trilhões. Eu estou esperando ainda que falem em 4 trilhões, que é o jeito. Esse tudo é um processo de hipótese e tentativa, que na verdade é mateológico. Não dá para entender uma coisa dessa. É muito mais do que a gente pensa. Professor Valdo. Lembre-se bem, o seu cérebro tem quantos neurônios? Pois é. Como é que fica? Eles estão achando que é mais do que isso, sabia? Agora a última está saindo aí sobre a neurociência. Eles estão achando que é mais. Agora, olha, se vocês verem o que é sinapse, as últimas notícias sobre sinapse que apareceram agora das pesquisas, então vocês vão ver por que é que nós temos aqui neosinapse. Esse aqui não tem, mas de vez em quando a gente põe neosinapsologia. As sinapses são extraordinariamente importantes em tudo e tem muito mais conexão do que o povo pensava. A neurociência está chegando a essas conclusões. Valdo, então, no pequenininho estão aumentando, e no grandão também. Eu queria ver esse material, porque tem a ver com o meu verbete, que é neuroética. O meu verbete. Seria bom você ver na internet. E tem sinapse, muita coisa de Olha sinapse. agora o que saiu sobre sinapse. É coisa recente, nova. Outra coisa, as revistas dessa semana têm trabalho lá falando nisso, neosinapse. Valdo. Vale a pena ver.
para a gente usar, pode usar assim como uma amostra desse agente confluencial, como se fosse aquela ideia dos fractais que vão se repetindo em formatos parecidos, que é o que se usa aquela ideia. Mas aquilo é apenas uma repetição natural, espontânea. E a gente... Agora, o agente confluencial, existem os fatores todos do momento evolutivo. Né? É a coisa mais abrangente. É mais consistente. Agora, no processo da retrocognição, não acontece, chega um ponto que começa tudo confluir para o mesmo foco, para o mesmo ponto? O mesmo foco. E o pior é quando a pessoa tem retrocognição que não é boa, aquele ponto é negativo. Entendi. Mas isso aqui é o branco. As conexões... Então, às vezes, um erro, mega erro, e faz... vamos dizer, a atração dos processos para ele. Vou dar um exemplo, Valdo. Às vezes você está pesquisando, então, numa linha e você chega num país ou numa cultura. De repente, você vê que aquele país e aquela cultura tem relação com todas as outras que você percorreu também. Quer dizer, faz uma mega confluência. Agora, ele tem relação porque você tinha a mesma tendência nos outros países. Tem que começar a ver a sua reação pessoal naquilo. Mas e as outras pessoas? Porque você vê, aparece nome de que está lá. Mas as outras pessoas dividem afinidade, os afins se atraem. Então, aonde você vai, você está levando aquele monte de coisa com você. Eu sempre falava no início do Instituto, para o povo entender que eles tinham dificuldade, que você anda, você tem um nevoeiro com você, que é o processo do seu holopensene. Ali tem tudo isso. É o processo da ideia, da emoção e da energia, que é a atitude, a ação, o posicionamento. Os negócios todos vão junto. Aquele nevoeiro, você é aquela nuvem que está andando, viva. Você falava também que, quando acontecia uma retrocognição com você, para a gente entrar no vácuo, porque nós iríamos dentro da mesma, da mesma confluência. Eu sempre tinha o hábito de andar na frente de todo mundo para ele sentir energia. Ia de um lado e depois voltava para o outro, para a pessoa sentir como é que era. Agora veja, a gente fala isso há quantas dezenas de anos que eu estou falando, e a maioria não assume. Tem que assumir no pão, com café com leite, etc., tal, todo dia, mas isso aí é uma dificuldade. Não é fácil. Por isso que eu estou falando do estado vibracional. O povo tem que entender mais isso. A exteriorização de energia, nós temos que dar um jeito nisso. Que é o agente confluencial mais forte, é justamente a exteriorização de energia. Né? Tem que dar um jeito. Ampliar esse processo. Agora, nós temos que ter autolucidez do assunto, para dar certo. Autolucidez. Autolucidez do problema energético. Me conta, já chegou mais gente aí da relação? Você quer me falar para eu dizer desde já? A Josiele. Você está devendo, e eu peço, Youssef, para me ajudar, que ela tem até amanhã para entregar o verbete dela, que nós estamos doidos para trabalhar o verbete. O outro é a Rose. A Rose está aí hoje? Ele escapou? Isabel. Ó, Isabel, você também. Agora, a Rose também nós temos que falar com ela. De modo que eu sempre falo até amanhã cedo, sabe? De modo que confiamos em você, Josiele. Ainda mais hoje você vem com a Sônia. Ô, Sônia, você também pisa no pé dela, que ela tem que entregar o verbete. Tá certo? É uma coisa muito séria. Você me ajuda aí. Professor Valdo. Sim. A gente pode dizer que as programações existenciais, o planejamento dessas programações, elas são feitas com base nos agentes confluenciais de outras vidas? Que a pessoa apresentou? Das outras e da próxima vida. A coisa mais séria é a próxima. Ele já faz, já prevendo o que pode acontecer. Nós vamos nos encontrar na próxima vida, no ano 2047, na esquina da República Argentina, em Foz do Iguaçu. Você está entendendo como é que é? Eles, às vezes, já prevêem uma opção de coisa nesse sentido. Às vezes, tipo GPS. GPS no futuro.
Já sabe tudo o que vai acontecer. O para Google é muito superior a esse Google que tem por aí. O para Google. Agora, professor, a gente observa que tem pessoas que têm uma maior força de vontade do que outras, né? Mais fácil da pessoa levar a cabo aí determinadas ações. A gente pode dizer que essa diferença da força de vontade de uma pessoa e de outra foi resultado dos sucessos evolutivos de outras vidas? Sucesso em termos. Vamos devagar com isso, vamos examinar. Porque uma pessoa pode ter muita vontade para matar os outros. Tá certo. Ela é muito decidida, então tem que ver esse sucesso. Se a vontade dela é rígida, homeostática, sadia, equilibrada, harmônica. Então, a vontade mesmo que nós estamos falando aqui é essa. É equilibrada, harmônica, a volição totalmente homeostática. Agora, professor, fazendo o cotejo dessa vontade, então, com os trafores, a pessoa de uma mesma vontade que ela tem, por exemplo, ela pode cair para o lado do traforo ou do trafore? Ela, geralmente, o encaminhamento de tudo é fazer a confluência correta disso. Então, o que se passa? Ela vai ter o Mater Pensene, que é o Mega Trafor. E aquilo está incluído, ou é o mega foco da Mega Gescom. Você entendeu? Os megas todos vão se juntar. Entende? Começa pelo Mega Pensene da pessoa, o Mater Pensene. Então, o Mater Pensene, o Mega Foco, a Mega Gescom, o Mega Trafor. Senhor, e daquilo que o senhor já observou, o que determina que algumas pessoas têm mais vontade do que outras? Determinação. Você usou o verbo aí, determina. É a autodeterminologia. Nós fizemos um dia desse, a gente começou a falar nisso aqui de novo. É a determinologia. É o que leva para essa confluência mais correta, mais sadia. Sim, maior equilíbrio. Mas o que vai gerar essa determinação na pessoa, professor? É o resultado? Não, pelo seguinte, presta atenção, Felipe. Se uma pessoa, ela insiste e ela persiste naquilo que é correto, ela vai ter resultados bons. Aquele resultado vai trazer o retorno a ela. Ela vai receber de volta aquilo. Esse retorno vai potencializar a tendência dela de repetir aquelas ações. Então, o encaminhamento dela para acertar de novo é muito maior. Mais fácil. Com isso, cria um efeito de ato contínuo, ou moto contínuo. Uma coisa puxa a outra. Você está entendendo? Há uma potencialização de resultados positivos. Então, professor, é por isso que o assediador, ele pega no trafar, porque ele inibe a pessoa, e já o amparador sempre valoriza o trafor. E é por isso que a pessoa chega à desperticidade. O desassédio ou desassediado permanente, total. Qual que é a coisa mais difícil do desperto? Daquele que está começando. Tem uma ideia? É a continuidade? Não. É ele falar que ele é. Ele falar que ele é. Ele confessar a condição dele. Por quê? Mostra que ele está de peito aberto, ele não está com medo de assediador nenhum. Acabou o negócio. Você entendeu ou não? Entendi. E outra coisa, ele conseguiu sobreviver depois disso. Sempre é bom a gente lembrar, né? Sempre é bom. Mas veja, tem lógica? Tem lógica. Então, pensa nessa questão toda que você está questionando, o problema da dispersidade. Tem um verbete nosso que chama despertez, não tem? Olha o que é que eu estou falando de despertez. Isso aí pode ajudar você a ficar ainda mais esperto. É. Não é desperto, esperto. É o primeiro passo, né? Esperto aqui tem muita gente. Agora, despertos são menores, é menor número. Entende? Tem os experts, é isso que você quer, né? Poderia dar um exemplo de cada uma das sessões, binomiologia, trinomiologia e polinomiologia? Está querendo um exemplo? Vamos ver aqui.
Binomiologia, os binômios enquanto agentes confluenciais. Fala aí alguma coisa para nós, você que é especialista. Você tem direito a alguns momentos para pensar. Não, o que eu compreendo é que o binômio, a própria formação do binômio, você vai pegar dois elementos que são confluentes. Então, ele só, como você está falando, os binômios enquanto agentes confluenciais. É a mesma coisa com a interação, com o trinômio, com o polinômio. Você vai juntar aqueles termos porque eles têm alguma confluência, por isso que eles vão estar reunidos. O binômio gêmeo com gêmeo. É. E fizeram um esforço observando ou colimando o mesmo objetivo. É um binômio. Binômio da gemelidade. Esse é só para liquidar com o assunto. Agora, trinômio. Trigêmeos. Polinômio, quadrigêmeos. Isso é só para brincar com quem perguntou aqui, a nossa amiga. Tá certo? Então, com isso, ela vai entender o que é. Tudo é um processo de confluência. Eu acho que gêmeo é um bom exemplo, um exemplo de mandar para o escambau, não é isso? Esse liquida com o assunto. Só para informar que o painel especial da Conscienciologia, programa Luiz Ribeiro, pode ser acessado pela internet ao vivo todas as terças, de 21 às 22 horas, através do site da rádio. A imagem e som. O link é http://www.tupi.am/. Quer dizer, então, que já pode ver então, a imagem dele junto com o rádio. Isso é o máximo. Um amigo meu, que já é projetor há anos, disse que conseguiu despertar a sua Kundalini. Diz que após o acontecimento, ele levantou de sua cama e saiu pela casa. Um fato estranho ocorreu por um período de 15 minutos. Em todo lugar que ele passava, as lâmpadas da casa estouravam. Gostaria que, se possível, o senhor comentasse a respeito dos efeitos positivos e negativos do despertar da Kundalini. Olha, a primeira coisa é o seguinte: esse negócio de despertar a Kundalini, eu acho uma besteira danada. Isso é a coisa do Krishnamurti, com aquelas coisas todas dele. A maioria do despertamento de Kundalini que a turma lá da Índia fala é quando a pessoa vê o assédio que ela tem. É o assédio. Isso é o despertamento da Kundalini desse povo. Agora, isso que aconteceu aqui com a pessoa, pode ser que mexeu no sexo chakra, no processo da energia, e alguma coisa deu que afetou os processos em torno. Vocês sabem que isso tudo é exteriorização de energia. Se a pessoa entra nisso, pode acontecer. Agora, despertar de Kundalini, eu quero insistir, presta atenção. A maioria do que fala por aí é só ler a autobiografia do Krishnamurti, que a pessoa vai ver que isso tudo é assédio. Então, o problema nosso não é despertar a Kundalini, é dominar o estado vibracional, de assimilar, exteriorizar, fazer, vamos dizer aí, o processo nosso todo, inclusive a mega euforização. Então, o arco voltaico. Certas vezes sinto pequenas dores, penso ser sinaléticas energéticas. Acontece em diversas partes do corpo. Sinalética dolorida é sempre caso de assédio. O silicone nos seios pode bloquear as energias do cardiochakra? Depende, em certos casos pode. Vai criar problema para a pessoa, até mais do que isso. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: a sinalética energética, que você está falando aqui, com dores no corpo, se de ver. Primeira coisa, qual a sua idade? Quanto mais idade a pessoa tem, mais dores ela tem. Isso é os processos aquele problema que eu vivo falando aqui, das parestesias. As parestesias, ou parestesias. Então, veja, isso aí é seríssimo. Na minha idade, com 70 anos, todo mundo sente dor num ou no outro lugar. Isso não tem nada a ver com o processo de energia. Isso é parte neurológica. É a hora que começa a instalação elétrica do corpo a falhar. É do jeito que a lâmpada pisca, aquele negócio. A mesma coisa acontece no corpo. Eu tenho os lugares mais diferentes, depende do dia.
A gente pode fazer até um mapa do processo. Então, isso aí não deve confundir com sinalética, não. A sinalética é superior a isso. É aí que vem os processos. Por que eu falo os aparelhos na cabeça? Se a pessoa está confundindo as dores do corpo, que são essas, entende? Esses extras de algias que a pessoa tem, pensa bem na cabeça como é que o negócio, a confusão vai ser muito maior. Agora, o silicone nos seios, dependendo do que é, tem silicone que piora tudo. Então, as mulheres acham que isso é muito bom, mas isso depende. Por exemplo, uma mulher que tem um silicone com muita coisa, o marido nem pode abraçá-la direito. Ele fica no não me toque. O processo de sexo vira outra situação. Outra coisa, ela vai dirigir um carro. Se tiver uma batida mais ou menos forte, o seio pode ir para a barriga, por causa do peso que tem debaixo da pele. Então, isso tudo tem que ser observado em matéria de quantas gramas ou quantos quilos foram colocados Você está entendendo? Se tiver quantos quilos. Que é o processo de jaca, né? O problema é ver a jaca, como é que funciona. Não é, professor? Flávio? Sim. Continuando a sua resposta que deu para o Felipe. Como é que é? A do Felipe? Continuando a resposta que o senhor deu para ele. A gente persistindo nos resultados bons, vai encaminhar para produzir mais resultados bons. E eles vão ficar armazenados na holobiografia, na holomemória. Tudo que você faz vai para a sua ficha. Para a ficha. E outra coisa, às vezes eles não precisam de ver nem a ficha. Chega e vê a sua parapsicosfera. Pelo jeitão, ele já sabe. A parapsicosfera é muito boa. Eu ainda não consigo unir as duas pontas. Saber exatamente a FEP com a parapsicosfera. Eu desconfio de vez em quando, eu acho que eu acerto, mas é de vez em quando, não é sempre. É muito difícil. Isso aí eu acho que é melhor, consciência, né? Para saber. E consciência também, às vezes, tem mais facilidade para ver, né? Devido já atuar diretamente a partir do psicossoma com o mental soma. Então, já descarta a influência material da coisa. Agora, por exemplo, eu, de vez em quando, eu acerto. Pelo seguinte, alguma coisinha superficial. Uma pessoa chega, primeira vez que eu vejo, eu examino antes de falar qualquer coisa. Eu já sei vários dados dela só de olhar para a parapsicosfera dela. Então, isso é a ficha. Agora, veja, por que eu acho que eu não estou bom nisso? Porque eu estou vendo quase sempre só mais a parte patológica. Eu não vejo a extensão, a profundidade da coisa boa. Então, muitas dessas coisas que eu vejo, não, entendi. Esse fulano deve ter isso, esse aqui deve ter isso, ele deve ter isso. Daí a pouco a pessoa começa a falar, é justamente aquilo que eu falei. Vocês estão entendendo? Agora, veja, não foi amparador que me falou, não é inspiração que eu tive, não. É eu, urubu servando, para olhos. O processo que manda é isso. Então, professor, os resultados bons, eles não anulam os negativos? Anulam, mas aqui, minha filha... Não sobrepõe? Aqui é duro de chegar santo. Outra coisa, para mim, se chegar um aparador, é capaz dele empretejar, você está entendendo? E fazer máculas no processo dele, só para não parecer, porque senão ele aparece limpíssimo e fala assim, opa, bom dia, quem é o senhor, como é que é, vamos ver, me fala um negócio, se é serenão, desde quando? Entendi. Então é capaz dele mascarar, disfarçar, camuflar a situação, para a gente não ver. Uma outra coisa, se o serenão desse chega e anula a minha capacidade de percussiência, eu já desconfio dele. Eu nasci em Minas Gerais. Encapsulamento. Então eu preciso ter cuidado comigo. Não pode estar mexendo muito, não. Tem que saber como faz atualmente. Então é nisso aí que chega um ponto que o serenão não consegue mais esconder, né? Que a tentativa de esconder já denuncia. O enumerador me falou faz alguns anos.
Você só vai melhorar quando o serenão evitar de aparecer, de chegar perto de você. Aí você vai estar bem. E é isso que eu estou tentando ver se faço. Entendeu? Então, enquanto o povo está chegando muito perto de mim, eu sei que não é serenão, né? Serenão não vai perder tempo comigo. Foi o que eu falei para ele. Ele não vai perder tempo diretamente aí comigo. Entende como é que é? Agora, você comentou essa questão da leitura da ficha da pessoa pela psicosfera. A questão de estar saudável ou patológico é até mais fácil da gente, pelo menos de eu compreender. Né? Mas é que saudável, se ele é muito pequeno, não me chama atenção. Então, a minha questão é, qual é o grau de informação que você consegue hoje tirar em relação à ficha? Quer dizer, há um nível de detalhamento, não é só saber se é bom ou se é ruim. Eu vou te falar o grosso. Vamos supor um grosso. Chega uma pessoa, por exemplo, e eu vejo a fisionomia dela, o visual físico. Como é que ela se veste, o que é que ela tem, como é que ela cumprimenta, as palavras que ela usa. Agora, logo em seguida, eu fico e fixo o processo da parapsicosfera. Então eu vejo, por exemplo, se a pessoa é um jovem e a parapsicosfera não para, aquilo está assim, está super agitado, entende? Aí, a primeira coisa que eu vou fazer com a pessoa é assim, estende sua mão, deixa eu ver como é que ela está. Então, são coisas, isso aí é o grosso, você mata a charada na hora, mas às vezes não é só isso não, entendeu? Pela condição, aquilo que você vê. Às vezes eu olho para a pessoa e falo assim, essa pessoa trabalha na área da saúde. Olho para o outro e falo, não, esse aqui, você trabalha na universidade, você é professor? Eu não estou sabendo de nada, é a primeira vez que eu vejo a pessoa. Mas existe algum padrão que todos que trabalham como professor, têm aquilo na psicosfera? Tem alguma coisa diferente você já consegue que a gente vê na hora, eu sinto aquilo. Aí vem intuição, perfeito, aquilo que chama, né, a intuição, que a turma do Law and Order, não, é intuição. Insight. Entendeu como é que é? Eles acham que é intuição. Então, mas deve ter alguma coisa que talvez você ainda não conseguiu precisar que seja padrão. Não, tem muita coisa que é o feeling. É um elemento que está ali presente. Em inglês chama feeling. Esse feeling é muito sério. Entendeu como é que é? É de ver. Mas agora, há certa circunstância que você sabe, né? Então, um professor, por exemplo, o cara não vai chegar desarranjado. Sim. Um professor desarranjado só pode ser gente de capoeira ou se não que faz exercício físico. Não, tem alguns esquerdistas que pois também mas meio aí bicho grilo. O professor, de modo geral, ele tem um certo aprumo, de algum modo. Então, mas aí você faz o somatório dos sinais, né? Por exemplo, é muito difícil você ver um cara que é professor vir com a barba desalinhada. Então, isso é muito fácil de ver. Não. Agora, o processo é que, às vezes, eu olhando a energia, eu já vi uma série de fatores. Aqui, na mesma hora, dá o quadro, o retrato. Isso. É o hétero-retrato. Você está entendendo? Então, mas as questões não verbais, né, a linguagem não verbal, a apresentação, isso a gente... Isso aí é fácil. Agora... Mas é que as pessoas não levam isso em consideração. É a confluência. Ela não faz... É a confluência até do que você está falando. Mas o que é o diferencial do ponto de vista energético mesmo na aura da pessoa? Energética, a primeira coisa que você tem que examinar é o seguinte, a pessoa é positiva ou negativa? Isso é Ela é patológica ou é sadia? Qual que é a média dela? Quer dizer, esse mater pensene dela é sadio ou é doentio? Isso aí é importante. Então, mas, por exemplo, você poderia ter um profissional da saúde e um professor, os dois terem a psicosfera positiva, sadia. Então, beleza, os dois. Mas o que diferenciaria? Você já viu aquele Criminal Minds? Sim. Você já viu que ele se reúne apenas para examinar e chegar a uma conclusão. Tudo é um processo de verificação. Eu faço isso desde menino. Aquilo que o Reed faz lá no Criminal Minds, eu faço isso desde criança. Mas eu faço numa situação melhor do que a dele. Ele examina só a parte técnica, eu não. Eu vejo o processo extrafísico. Isso, então. Então, por exemplo, a hora que eu vi o professor, então a hora que eu fixava o negócio, eu acabava vendo que tinha ali uma série. Aquilo lá vai dar. Daqui a pouco essa aula vai para o espaço. Eu preciso dar um jeito.
Está entendendo? Estudo aí, ó, olha o nível que está a situação. Sim. Uma outra coisa, aquele negócio de interrogatório, que vai interrogar. Eu não preciso muito disso. Eu sei se a pessoa está falando certo ou errado, se ela está sendo correta ou não. Se é verdadeira ou está mentindo. Isso a gente vê na hora, não precisa de hipnose. Entendeu? Nem soro da verdade. O processo é esse. Tem uma porção que não adianta. Você vê. Mas então, Valdo, voltando a essa questão da psicosfera e a FEP. Isso precisa da gente fazer experiência do jeito que eu fiz lá com a turma do Hospital de Curitiba, o psiquiátrico lá. Eles trouxeram, e eu... Você dava o diagnóstico. Agora, aí eles queriam que eu desse os detalhes de cada coisa dessa. Eu falei assim, ó, isso é a convergência de um fenômeno. Como é que chama o fenômeno? Pangrafia. Pangrafia, né? Isso. Então, se você for pensar na pangrafia e pegar nisso, você tem que pegar Você está entendendo? Eu tenho que pegar o projeciologia, mostrar para você vários capítulos, como é que é a situação. Agora, tudo ao agente confluencial. É porque eu vejo... Qual é o agente confluencial aí? Em primeiro lugar, minha vontade. Sim. Segundo, a minha experiência. Sinalética. Porque não adianta nada eu ter uma vontade se eu não tenho experiência. Sua sinalética a sinalética é a experiência. Entende? Porque eu vejo assim... Agora, outra coisa, se há um amparador, você já tem um assessor. É o egoísta aqui. É o ponto. Eu já tenho um ponto. Às vezes o ponto é importante. Agora, o melhor da história é a hora que a pessoa não chegou e eu já tenho ideia de quem vai chegar. Outra coisa, quando isso ocorre, é porque o caso é mais sério. A gente tem que passar a pentear com pente fino. Quando o negócio vem antes. Mais sério por quê? Porque aí é um processo grupal. Aquilo pode interferir no que você está fazendo e no ambiente que você está. Perfeito. Então, eles já vêm aí assistência para segurando o campo. Você está entendendo como é que é? Porque, já assim, faz uma profilaxia, uma prevenção. Mais ou menos assim, similar, né? Às vezes a gente consegue identificar um padrão de energia de homem ou de mulher. Sabe que é um padrão de energia de mulher ou de homem, mas não sabe definir por que sabe. Quer dizer, a gente está caminhando nesse processo, né? Pelo menos eu tiro por mim. Quer dizer, isso aqui é um padrão de energia feminino, mas não sei dar os detalhes. Visualmente saberia falar por quê. Ou o som, né? A voz de uma mulher, a voz de um homem. Mas na energia simplesmente sabe, mas não sabe exatamente o diferencial. Mas agora, se você vê a pessoa, a leitura da pessoa é fácil. A leitura da pessoa já dá isso. Os ademanes dela, o histrionismo, as palavras que ela usa, o modo de expressar, o timbre, tudo isso influi. Valdo. Uma coisa muito séria para você analisar qualquer pessoa, veja o volume da voz. Se ela é muito baixa ou não. É muita gente aqui que fala para dentro. Verdade. Muita gente. Então, esses todos precisam de fonoaudiólogo. Agora, aqui em Foz, é precisar de examinar uma hora, se vocês têm aí, me dê o endereço de fonoaudiólogo confiável. Homem e mulher. Eu preciso de um homem e de uma mulher. Para a gente indicar certas pessoas que aparecem aí. Principalmente uns jovens. Que precisam de pôr a rolha na boca. Para aquilo caminhar. Para desenvolver. Regina Camilo é uma ótima fonoaudióloga. Eu faço fonoaudiologia com ela. Agora, seria bom, me faça uma listagem dessa turma aí que vocês acharem que sejam confiáveis aqui na área. Eu estou precisando de colocar aí para o povo que eu atendo. Se de vez em quando mudar. Você está entendendo o círculo? Valdo, você comentou que a sua tendência, quando você percebe a ficha da pessoa, todo o conjunto, ressalta o aspecto patológico, porque você vai fazer assistência. Que eu estou fazendo assistência. E outra coisa, eu estou nesse nível. Meu nível é patológico. Não, por exemplo, uma consciência livre, uma consciência livre, ela não tem nível patológico. Não, estou falando sério. Não há um consenso ainda. O gap é muito grande. Agora, comigo, eu preciso do patológico. Eu trabalho com o patológico. Eu sou do patológico. Enfim, eu sou um agente da baratrosfera. Só que eu faço assistência. Então, eu sou um agente assistencial da baratrosfera. Existe aquele agente perseguidor
da baratosfera. Está entendendo? É outra coisa. Então, por causa do trabalho sanitário que você está fazendo, Sanitário, exercendo. Então, vamos supor, profilático. um professor convencional, ele nota no aluno de cara a lacuna da cognição, a falta de conhecimento em alguma área, a falta de cultura. O professor convencional, agora, quem faz assistência na área da saúde convencional também, vai ressaltar para o diagnóstico o aspecto patológico. Agora, quem está fazendo assistência e faz TARES, quer dizer, tarefa assistencial de esclarecimento, ele percebe essas duas variáveis, né? A falta da cognição, a lacuna cultural e, ao mesmo tempo, a parte da patologia. Eu, às vezes, recebo uma pessoa que eu vejo pela aura dela que ela é fora de série. Às vezes eu abro o jogo para a pessoa, quando o amparador fala, não, fala para ele. A responsabilidade dele é muito grande. Às vezes é um homem, uma mulher, às vezes é de certa idade. E a pessoa, às vezes, vem, ela não tem ainda uma autoconfiança ou autossuficiência à altura da realidade dela. A gente tem que falar assim, você tem que dar mais valor para o que você tem. Você está desperdiçado. Isso aí é perdularismo. Entende como é que é? Agora, ó, esse ano eu recebi várias pessoas aqui assim. E outra coisa, eu confirmo tudo isso. Confirmo pela energia, a coisa, depois de conversar com a pessoa com calma, a gente vê e procuro extrair também alguma coisa da semiologia dela, aquilo confirma tudo. Mas às vezes chega, o próprio enumerador fala, ó, fala para ele. Então, veja, o negócio não é puxar a orelha da pessoa só pelas coisas ruins que ela está fazendo, não. Precisa de falar para ela aquilo que é de bom que ela tem, que ela está dormindo no ponto. Agora, Valdo, ainda um ponto para você me esclarecer. Então, na fase do desenvolvimento da interassistencialidade da TARES, que a gente passa junto com o desenvolvimento parapsíquico, esse ressaltar da patologia, se a pessoa do lado de cá não tiver mais sadia na condição dela, ela vai começar a embarcar na onda disso e é engolida por esse processo. Inevitável. Isso explica, então, muita gente que às vezes está num nível muito bom, está fazendo assistência, um professor gabaritado, e de repente ele é engolido por essa onda, porque ele cria uma espécie de deformação profissional? Um tipo agora, de uma deformação. coisa que ajuda demais isso aí, Malu, é a TENEPS. Claro, porque ela deságua o processo. Agora, o que se passa? É necessário que a gente leia nas entrelinhas dos pedidos de TENEPS. Que às vezes tem pedido que está sendo feito para a gente, é para o tenepsista. São casos especiais por exemplo, para você desenvolver. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca falei aqui, mas que é um fato. Uma boa parte de pessoas que mexem com terreiro, então, que mexe com fumo e etc., ela acha a nossa tertúlia muito chata. O termo que eles usam é chato. O Valdo é muito chato. Então, o marido da dona, que não frequenta o terreiro, e que ele tem fumo, por todo lado que ele vai, tem cheiro de fumo. E se a mulher fala, eu já vi isso meia dúzia de vezes. Você está entendendo? Tanto o homem para a mulher, como a mulher para o homem. Então, eles me chamam, que eu sou muito chato. Então, todo mundo que mexe com muito tabagismo na questão do terreiro, as energias que eles mexem devem chatear a tertúlia que não é boa para eles. Então, eu sou uma pessoa muito chata. Você está entendendo para esse povo? Agora, então, você veja, é o outro lado que você está examinando. Como é que eles olham você e como é que você deve olhar eles. Agora, veja, a tertúlia ratifica isso tudo para a gente. Agora, Ainda agora, recentemente, eu tive mais um caso desse. Valdo, bem claro. Um outro ponto que tem a ver com isso. O marido vira para ela que está querendo ver, ela deve estar vendo isso agora, vê a tertúlia todo dia, e ela insiste com o marido fala, não, esse cara é muito chato. E quando a gente aquilo serve, chateia o sujeito, alguma coisa que nós estamos falando aqui, faz ele se equilibrar, pensar, ver como é que é, isso é uma chatura, né? Quando a gente serve de intermediário de um pedido de TENEPS que é para você. O pedido chega para mim, de uma pessoa conhecida, mas ele é dirigido para você. Você fica meio no meio da questão. O go-between. Você fica ali no meio do negócio. E você pega também.
Você é o passe-partout em francês. Passe-partout, entendi. Como é que é? Isso é para o desenvolvimento da gente também, que vem com um Às pedido vezes é mais, para o seu agora gabarito? não. Aí é o problema da circunstância, da afinidade. Os afins se atraem. Das afinidades. Então, o problema seu, você é intermediário, é a média. É a média do médio do médio. Essas coisas tudo tem. E a participação varia, A então, interface de da acordo. interface da interface. Essas coisas tem. Entendi. Tá. Entende? É o negócio da construção da obra. Só se faz passando os tijolos. É igual eu aqui, ó, quando dou um papel aqui para dar para a pessoa lá em cima. É a mesma coisa. É passar o tijolo. Então, é o processo da corrente, né, infinita. Na verdade, essa corrente é infinita. A gente não sabe para onde ela vai, né? O caminho é grande. Agora, então, o problema nosso é sopesar. Estudar os processos todos, colocar na balança e ver os valores que tem nas coisas, em torno da pessoa, como é a pessoa. Agora, o que é interessante é isso, a leitura da pessoa com o parapsiquismo muda tudo, a psicologia fica desse tamanho. Entende? A conscienciologia amplia a leitura da pessoa. Aquele livro, toda pessoa é um livro aberto, para quem sabe ler. Professor, aqui na D. Nessa questão de agente confluencial, o senhor comenta ali na teoriologia, a teoria das interrelações entre todas as realidades do cosmos, né? Sim. Nesse caso aqui, a confluência é aquela das coisas que você faz em conexão com o cosmos, né? É a conspiração a seu favor num ciclo positivo. Então, quando você começa a fazer a coisa certa... Onde tem esse dedo, tem 6 bilhões de dedos. É a concomitância da realidade. Eu sempre falava isso. Aonde tem esse dedo, tem 6 bilhões de dedos. Para conversar, né? Para a pessoa começar a pensar. Então, por exemplo, pode ter 6 dimensões, cada dedo, ele se manifesta numa dimensão diferente da outra. Quanto mais atrasada a dimensão, menos ele vê a outra. E essa confluência ela acontece quando há a conexão com os amparadores. Então, você conectou com a equipe extrafísica e o cosmos, a equipe, conspira a seu favor naquela realização, naquele intento. E a confluência é muito forte. Agora, pensa bem. Quando há uma confluência muito forte no seu holo pensene, às vezes uma consciência que está assediando a pessoa, ela fica danada da vida com você, porque você está ajudando aquela pessoa. Ela quer entrar, mas a hora que ela chega, ela é expelida, ela é cuspida fora. O seu holo pensene está tão forte que ela não consegue penetrar dentro dos processos. Então, faz lembrar aquele problema que eu falo das trilhas extrafísicas de energia. Por exemplo, na hora que tem o carnaval, que tudo que a pessoa, se ela não está procedendo bem, ou vem a consciência atrapalhada, ela entra ali, ela é tirada para fora da área urbana do Rio de Janeiro. Eu vi isso muitas vezes. É a corrente de energia extrafísica. Agora, parece que é um ponto de ignição, né? Você trabalha naquilo, trabalha, até que tem um ponto de saturação onde a ignição gera essa confluência. É porque muda também o nível da média da energia que está vibrando o holo pensene, aquela que manda. E o holo pensene é egrégora. A tendência dele é estar rodando para manter o ambiente. Tudo que entrar, que seja contra a tendência é expelir, é jogar fora. Aquilo não para. É como se fosse o liquidificador da história. Agora veja, por mais que você melhore a sua atmosfera de vida e o seu holo pensene, não deixa ainda de ser uma egrégora. Sempre tem a egrégora. É por causa da constância que você consegue gerar esse movimento, né? A constância cria o hábito. O hábito estabelece a rotina. Se há uma quebra da rotina, aquilo fica muito óbvio. Então, tudo caminha para afastar aquilo. É como se fosse um corpo estranho que houve uma invasão. Então, há alguma coisa contra. Agora, isso com o tempo é o máximo, se você consegue chegar
fazer, por exemplo, a sua casa, o seu escritório ficar desse jeito. Então, é aquilo que eu falo lá do Rio. Aquilo era impressionante. Eu, depois de muitos anos trabalhando no 14º andar, uma pessoa chegar para falar comigo, antes dela bater a campainha, eu desconfiava que era ela. Algumas vezes o negócio foi tão assim flagrante que eu me assustei. Como é que eu fiquei sabendo disso? Entende? Porque lá tinha, antes de entrar e chamar, você está entendendo? Eu sabia que interfone. Aquela base vira um laboratório de confluências, né? Porque a energia é tão forte que... Foi por isso que teve alguns casos que aconteceram, igual o caso da mulher de Belo Horizonte. Eu falei assim, olha, se aparecer algum telefonema, porque eu não atendi os telefones, só em caso excepcional. Se acontecer de uma pessoa me chamar e agora, eu estou aqui. Falei com a turma toda que está lá dentro de casa. Daí a pouco a mulher me chama. Escuta, uma mulher, está na rodoviária. Ela falou que se o senhor atender, que ela vem aqui. Vai pegar um táxi e vem. Eu assim, é essa mesmo, pode falar com ela que pode vir, eu estou esperando. Entende? E era mesmo para falar as coisas todas. Agora você veja, como é que é possível? Mas a mulher estava no Rio, os amparadores já estavam vendo o que podia fazer com ela. Então, ela estava bem encaminhada. Eu apenas fui mais um recurso da assistência dela, entende como é que é? Então, há assistências encadeadas numa corrente sem fim. A hora que entrou ali, a pessoa tem que... Você está entendendo? Ela entra dentro da fluência, do ritmo, da cadência, daquela cadeia de efeitos. Isso é um fato. Escuta, eu acho que está na hora, né? Podemos? Pessoal, por favor, desliguem os celulares. Obrigada.
percebi uma expansão do holochakra bem intenso, né? O trabalho de energia expandiu todo o campo aqui. E eu comecei a perceber a energia que vinha nesse sentido e depois foi expandido para a cabeça. E ficou uma sensação assim como se tivesse um bem-estar muito grande. Eu fiquei assim como se estivesse isolada, né? Uma sensação muito boa. Eu acho que houve um trabalho bem... Você está bem agora. Sim, foi um trabalho bem intenso nessa região aqui. E você, cara, como é que foi? Eu cheguei realmente taquicardíaco, com ansiedade, depois foi me acalmando e uma hora me senti assim, como querendo abraçar o mundo, assim, bem longe, assim, mas bem calmo. E senti algumas repercussões no cardíaco, principalmente. E depois me acalmei, mas agora estou de novo um pouco ansioso. A experiência foi... Foi justamente o que aconteceu no campo. Eu senti que teve muita intensidade no início, depois aquilo foi acalmando, até chegar num ponto que adoçou tudo. Mas foi muito forte no início. Foi isso que você sentiu, então. Você sentiu também o campo. Foi o próprio campo aqui hoje que fizeram isso. O caso não é só seu, não. Certo. É o campo. Mas você percebeu o campo? Sim, eu percebi a inundação de energia que parecia que eu estava... Você sabe, o De Rosa, ele é sério. Demais. Você já viu como é que ele é sério na história? Ele leva tudo ali, ó, estuda muito. E outra coisa, ele já está vindo para cá, você sabia dessa? Pois é, está aqui. É iguaçuense. Olha bem. E você, Messa, como é que você foi? É você a veterana dessa história. Ela é veterana de tudo aqui, sabe tudo. Eu estava calmíssima até alguns segundos antes de sentar aqui. Depois eu senti essa agitação e ansiedade. Você sentiu como é que o campo mexeu demais. A tensão estava muito forte. Até que a coisa acalma. Eles deram uma limpeza geral aí de alguma coisa. Eu não sei o quê. Porque a própria tensão não deixou que eu percebesse o que era. Agora, eu senti assim, a energia no mesmo padrão, como se fosse assim, uma coisa para acalmar e equilibrar internamente. Até que assentou tudo. Parece que adoça o ambiente. Entende? E senti uma mistura de ondas quentes e ondas frias. Sim, mas isso é inevitável. Porque hoje aqui está mais quente, por isso que está com o ar-condicionado ligado, né? Estava aí o tempo todo, ainda estava lá 23, aí está mais alto hoje, 23 e tanto, quase 24 graus. Agora, eu sabia também que passaria por aqui hoje. Foi? Alguns agentes confluentes desde domingo. É isso. Algumas coisas desde domingo vem caminhando para isso. Agora, você hoje está dominando muitas energias, né? É muito diferente daquela antiga, né? Eu tenho trabalhado mais, tenho me esforçado mais. Ela trabalhou muito nessa história. Mas aconteceu muita coisa essa noite a nível de assistência. Foi? Aí de manhã eu acordei assim. Essa aqui é calada, mas ela age o tempo todo. Você é uma fera. Você conhece bem ela, né? Foi por isso que você convidou, não é isso? Eu, quando vejo assim o povo, que a turma é conhecida, né? Agora, o nosso iguaçuense aí, você acha que o campo aqui funciona? Apesar de ser um pouco casca grossa, eu não acho que você seja casca grossa, mas não, você já superou isso. O problema é identificar. Você sentiu, né? Sim, sentia. Está ótimo. Onda. Muito bom, vamos em frente. Mas com essas duas aí, qualquer um sai bem aqui, sabe?
Quando eu sentei aqui, o cardiochakra começou a mil, pulsar a mil. E eu tive um pouco de dificuldade para relaxar. Mas depois, no final, foi ficando tudo tranquilo, foi expandindo. Eu me senti bem melhor, assim, do que quando eu sentei, o cardiochakra muito forte batendo. Foi assim, interessante, porque eu sempre relaxo fácil. E hoje eu não consegui relaxar tão fácil assim. Agora, o que eu senti dessa vez é... Você sabe o que é lufada? Esse negócio que eles falam do vento? Quando tem uma lufada, que vem aquele monte de vento de uma hora para outra, no lugar. Aqui hoje estava com a lufada de energia, como eu chamo, quando vem de fora. Eles fazem o acréscimo, sabe como é que é? Há um reforço extrafísico. Várias vezes teve lufada de energia aqui, isso não é sempre. Agora, eles estão ajudando, a opção de gente é fora, não tem nada a ver conosco aqui, nem, não é bem do campo, é o campo, mas em função dos outros. Aproveitando em função dos outros. Tem? Como é que você foi? O cardiochakra é normal mesmo, né? Mas é interessante, porque eu estava procurando uma palavra para colocar com relação a essa energia, né? Aí, quando o senhor falou lufada, eu falei, lufada. Isso. Você sabe o que é a lufada? Aqui, de vez em quando, dá lufada aqui. Se não tiver cuidado do meu chapéu, vai embora, o óculos vai embora, a coisa que está na mão cai. É verdade. Aí eu falei, bom, então vamos perceber o restante. Aí eu comecei a perceber uma mobilização de energia interna muito intensa. E, assim, se concentrava mais na parte da cabeça. Eu não sei se é em função de um tratamento que eu fiz específico, eu não sei. Mas a coisa se concentrou muito a nível assim de rosto, cérebro, foi bem forte, né? Aí depois foi serenando, assim, eu fui ficando mais calmo, cardiochakra e tudo. Mas me veio também uma consciência que de manhã, logo que eu vi o senhor ali na recepção, eu me lembrei dessa consciência criança que dessomou recentemente. E aí me veio aquela informação, deixa que os amparadores sabem o que fazem. Aí eu relaxei. Pode ser que eles assistirem a criança agora. Porque de manhã, quando eu vi o senhor, eu falei, vou falar com o professor nessa consciência dessa criança. Aí eu falei, deixa para lá. Aí me veio agora e veio aquela informação, deixa que os amparadores sabem o que fazem. Aí eu relaxei e fiquei tranquila. Quer dizer que você pensou a ela para ajudar a criança na cara. E como é que foi você aí, Patrícia? Bom, também a coisa do cardiochakra não deu para... Quer dizer que nós estamos aqui com um trio cardiochakral. Muito, muito forte no início, né? Estava até difícil de controlar. Falei, mas eu vou deixar acontecer, não vou interferir. Aí foi passando, acalmando um pouco. Eu senti aquela ideia assim, de substituir a energia do cardiochakra por um amor puro da consciência. E depois veio uma sensação de gratidão muito grande. Essa sensação, desde que o Roberto me falou que ela tinha me convidado, eu fiquei super eufórica de feliz, né? Porque eu não imaginava que eu ia estar sentada aqui hoje. Agora, interessante foi hoje, desde isso, essa abertura mais mental somática, que eu também consegui perceber aqui, começou na holoteca hoje de manhã. Eu senti que estavam mexendo nas minhas sinapses, mexendo mesmo, soltando umas coisas, fazendo outras, muito forte, assim, sem dor, sem nada, mas sentindo o cérebro sendo mexido. E hoje, aí depois, vim aqui para ser mega euforizada. Vocês agora estão se sentindo bem, né? Está tudo mais tranquilo, né? Tá, então tá. Então viva. Assim é melhor. Muitas graças. E entre vocês, entre os mortos e feridos, estão todos mais ou menos vivos dentro da história? Então tá bom. Vamos ver o que é que se passa, né?
a história. O caso aí é muito interessante, esse processo das lufadas que tem. Porque o problema de reforço é aquilo que nas 40 manobras a gente fala do reforço. Agora, hoje as lufadas estavam assim, óbvias. Não tinha jeito de esconder. Elas estavam muito fortes. Agora, eles estão trabalhando com alguém aí de fora. Quais os cursos que estão hoje, o que é que tem? Está lotado, é isso? Agora, isso é amanhã que começa, né? Agora, hoje tinha algum curso aqui, porque tinha muito carro aí hoje. Vocês não sabem, né? E tinha muito carro aí no estacionamento hoje, de manhã. Está cheio, né? Mas antes da abertura já tinha muita gente. Valdo, tem o ECP1 aqui também acontecendo amanhã, né? O ECP1, que até a Cassandra está fazendo esse. E aonde que vai ser? Aqui em Foz. Sei. É lá na cidade. No Hotel Rafaim. Ah, sei. Então deve ser isso. É o processo também do ECP1. Você sabe que o ECP1 é o tiratema, né? É o que faz a triagem, né? Valdo, desse mês de novembro nós tivemos 11 ECP1s acontecendo. Sei. De agora até a outra semana, são 8. Tem 5 nesse fim de semana, simultâneos em cidades Agora, diferentes. uma coisa, você acha que do ECP1 para o ECP2, a quebra atualmente é menor do que era? Eu creio que sim, Valdo. O que nós podemos notar... Vocês ainda não fizeram? Não fizemos um levantamento. Seria bom fazer uma tabulação dessa história. Agora, sabe o que a gente percebeu? A participação de alunos de primeira vez no ECP1 está na faixa de 50%. Nós achamos bem alto. Em vez de ter de reciclante, pessoas que já conhecem o curso, gente nova. Aí o Mário pode responder pelo ECP2 como é que anda a turma nova. Nova. É bom fazer. Não, por causa da quebra, mas não é isso. O processo do ECP1, quase sempre ele faz a triagem. Muita gente não vai para o ECP2. Não. Eu não lembro de nenhum ECP1 que tenha ido todo mundo para o ECP2. Isso ainda continua não acontecendo. Não existe isso. E tem até fuga na sexta-feira. Que a pessoa faz Pois as ela vai mais cedo. casa, isso tudo ela tem. não aguenta terminar o Sexta, ECP1. ela já vê o clima e cai fora. Tem isso, sim. Você não pode. Faz isso. O senhor falou agora há pouco sobre a persistência e vontade. Notei que desde o final do meu 2º grau, iniciei um processo de desânimo em relação a tudo. Me arrastei a faculdade inteira e hoje me arrasto no trabalho. Apesar de gostar do que faço, sou ilustrador. Recentemente li sobre TDAH e me reconheci em vários sintomas, principalmente a letargia do corpo e a hiperatividade mental. Busco uma resposta para descobrir como melhorar isso. Embora não seja deprimido, fico muito recluso e não consigo manter o foco em nada por muito tempo. O senhor poderia me esclarecer sobre isso? Eu penso que você já está ciente do que você precisa. O problema agora é ter a vontade de fazer a reciclagem. O nome que eu chamo para isso, o negócio que eu falo é isso aqui, ó. É a pessoa ter vergonha na cara e assumir o processo da reciclagem. Isso não tem outro jeito. E outra coisa, é você que tem que fazer. Não adianta querer buscar muitas técnicas, nem nada. E nem também a opinião muito dos outros, não. É a pessoa que tem que melhorar a vontade dela e colocar essa vontade a funcionar. Agora, esse problema da atenção e da hiperatividade é também um caso de autoconsciência e vamos dizer, no caso, autodesassédio. A pessoa tem que ficar desassediada dela mesma a respeito de todo o problema de não parar. Ela tem que pensar como é que é a situação e arranjar um jeito de melhorar a auto-organização. Pensa nisso, auto-organização. Você que é ilustrador já tem uma certa organização, porque senão você não consegue fazer o seu trabalho.
amplia essa organização. No curso de assistenciologia, aqui em Curitiba, teremos hoje a aula laboratório de técnicas projetivas. Como poderemos atuar de forma cosmoética, assistencial, durante as técnicas, de modo a maximizar os efeitos positivos para todos os envolvidos, alunos, consciex, assistidas, etc. Olha, pensa positivo em tudo e vai em frente. Esse é o caminho. Isso não tem muita novidade, não. Agora, a técnica projetiva, procure você, na hora que tiver, se tem a parte prática do assunto, você se predispor dentro daquilo que nós chamamos a passividade ativa. Isso aí ajuda aos amparadores a fornecer a você inspiração, intuição, indicação de alguma coisa boa para o próximo passo no seu desenvolvimento. Então, um processo de fazer essa, vamos dizer, predisposição através da passividade ativa, consciente, autoconsciente da situação. Isso ajuda nas técnicas projetivas. Tem alguma coisa? Pode falar. Valdo, eu queria sugerir aqui na tecnologia, além dessas técnicas que você pôs aqui, que está bem completo, né? Eu poria a técnica da aproximação simples, porque eu vi que você cercou bem para não ter muito erro aqui, mas se a pessoa confunde... Aí a Rosa estuda lá. Porque se a pessoa confunde as associações indiretas com as diretas, perde muito a força, o critério cai de nível na convergência e piora a situação. Agora, você sabe que a confluência, de um modo geral, tudo começa pela aproximação simples. Isso é um fato. Então, isso aí tem sua razão de ser. Até um certo ponto ele tem razão. Pode ajudar, sim. Tem mais alguém aí que tem alguma coisa? Pode falar. No detalhismo, professor Valdo, eu queria sugerir a voluntariologia. É o quê? Eu queria, assim, por exemplo, a confluência, a força do vínculo consciencial. A força do vínculo consciencial no voluntariado. Cosmoético. Tá certo? É isso? Uhum. Queria sugerir para colocar no verbete. Não, ela já está voltando. O que mais vocês têm por aí? Entre os mortos e feridos, todos salvados mesmo? Como é que nós estamos? Tudo bem? Se eu podia explicar um pouco melhor, quando o senhor comentou a questão da tensão do campo e essa repercussão no cardiochakra de algumas pessoas, você podia comentar a diferença do ser intra e do campo? Quando eles estão fazendo assistência, que eles estão aproveitando o trabalho que está sendo feito aqui. Hoje nós já estamos com uma infraestrutura mais forte para fazer assistência aqui. E já faz muito tempo, né, que nós já estamos trabalhando nisso toda quinta-feira. Então, hoje, eles quiseram intensificar o negócio de uma maneira assim, um pouquinho acima da média. Eu não sei como é que foi aí com você, mas o campo aqui estava super enérgico. Aquilo que eu chamo do campo másculo. Você está entendendo? É o Superman que estava funcionando. E outra coisa, o primeiro campo, a parte inicial do campo, os primeiros 4, 5 minutos, foi uma coisa de arrasar quarteirão. Agora, o segundo já teve as lufadas que o negócio veio de fora
para dar mais força ainda. Agora, houve, portanto, muito problema de extra, você está entendendo? De reforço. Assistência extra. Agora, pegou tudo aqui. Pegou. Mas eles estavam trabalhando com pessoas fora. Por isso que eu estava perguntando quem é, como é que é, de que modo, etc. Esses dias também tem uma opção de coisa, com muita tribulação no Brasil, né? Rio, São Paulo, uma opção de coisa, processo público. Quando acontece isso, é tipo guerrilha, né? Uma guerrilha. É guerra civil quase. É guerrilha urbana, que eles chamam. Quando tem guerrilha urbana, se a gente vai trabalhar, sempre tem. Por exemplo, no ECP1 que eles vão fazer, isso deve também afetar. Se tiver gente do Rio aí, por exemplo, está na cara que vai ter alguma coisa. Pode esperar. Professor Valdo. É sempre assim, é o clamor público. Só para arrematar aqui, que eu não entendi bem ainda o seguinte. Pode ser que apenas em função desse padrão do campo a pessoa tenha um taquicardia ou não? Ou é uma condição dela? Não Sim. Pode, né? Ela às vezes está predisposta a um reforço da energia, aquilo amplia, dá um processo de taquicardia. Independente de ter alguma... Devido ao processo do volume, a intensidade, a potencialização que eu desconfiava, do fluxo de energia. Eu desconfiava que isso acontecia. Então, isso faz parte do serviço. Obrigada. Professor, no meu caso não foi o cardio, mas foi o laringo. E eu segurei para não tossir durante a megaforização. E aí, qual que seria, assim, se esse reforço também, né? De tossir? Tossir. Foi não, assim. Você devia estar com algum pigarro engastalhado aí, etc. Tal, e você viu na hora. Não tem nada que ver, não. O problema seu é o seu cardio-chakra. Entendi. E um dos ECP1s é no Rio de Janeiro. Ah, é? É. Muito sério. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 96 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 5 recados: Loche, Balanço Existencial, Ivo e Fabiana, Seminário de Pesquisa OIC, a mim 40 Manobras, Marcos Cineclube, a mim Escola do Parapsiquismo. E antes o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde. Hoje, quinta-feira, próximo domingo agora, dia 28, nós estaremos sorteando esse laptop, o Lenovo, tá, para os amigos da enciclopédia, e vai entrar no sorteio aqueles amigos que são amigos desde 2008. Algumas pessoas não estão entendendo, a gente não está entendendo por que não estão entendendo. Na verdade, quem vai entrar no sorteio? Quem é amigo durante os anos de 2008, 2009 e 2010. Quem renovou as suas inscrições nos últimos 3 anos, 2008, 2009 e 2010. E também aqueles que renovarem agora, independente de ser amigo desde 2008, quem renovar a sua inscrição do dia 14 de outubro para cá, até o dia 27, 28, e também aqueles que se inscreverem pela primeira vez. Então, isso é um incentivo para que a pessoa se inscreva pela primeira vez, para que a pessoa renove a sua inscrição e também para quem é amigo já há mais de 2 anos, no caso, 3 anos, 2008, 2009 e 2010. Esse laptop é da marca Lenovo, ele tem 1 GB de memória RAM, o HD de 160 GB, ele vem com web câmera e com a bateria de 3 células e o Windows XP. Tá ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, durante os dias 5 a 8 de março, período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, fazer um verdadeiro inventário dos seus acertos, erros, pendências, conquistas, realizações. E, a partir daí, ela poder fazer um planejamento para os próximos anos. Então, contamos com uma série de professores, são uma série de atividades. Só para destacar algumas, nós vamos ter Consciencioterapia e ProEx, nós vamos ter um Cine ProEx, dentre outras. E a temática deste ano vai ser sobre autossuperação. No último dia do balanço, a terça-feira, dia 8 de março, nós vamos ter um encontro dos amigos da enciclopédia, que o professor aqui, Eduardo, vai poder dar mais detalhes. Bom, vai ser um grande evento, dia 8 de março, a partir das 20 horas.
Tá? Vai ser o primeiro grande encontro dos amigos da Enciclopédia. Será no Hotel Bourbon, aqui em Foz do Iguaçu, no Bourbon Resort. Então, todos os amigos da Enciclopédia estão convidados a vir a Foz do Iguaçu, participarem do Balanço Existencial, participarem da Semana da Max ProEx Grupal e também desse grande encontro. E nós vamos oferecer também, em parceria, aqui com o Holociclo e com o CAEC, as oficinas da Enciclopédia da Conscienciologia. Serão várias oficinas na quarta e na quinta-feira, dentro da Semana da Max ProEx Grupal, em parceria com a Apex. Então, aqueles que são amigos da Enciclopédia não terão custo. As oficinas serão de graça para os amigos da Enciclopédia. Então, você que está em casa, que participa aqui das tertúlias, que participa a partir de perguntas e envio de temas, de verbetes, é uma oportunidade agora de conhecer na prática como que se dá a elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia do ponto de vista dessas oficinas de trabalho que acontecem aqui em Foz do Iguaçu. É um nosso convite para todos. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Só gostaríamos de relembrar que domingo agora nós vamos ter o 6º seminário de pesquisa consciência terápica. Esse seminário vai ocorrer dia 28, domingo, às 15 horas no campus OIC. Nós vamos ter a palestra da professora Gláucia falando sobre autoconfiança e a professora Fabiana Carvalho, que eu vou deixar ela falar a respeito do tema. Boa tarde. Eu irei falar quais as técnicas que eu utilizo para superar a dificuldade de autoexposição. Então, o tema da palestra vai ser esse, tá bom? Esperamos vocês às 15 horas no domingo. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para lembrar a todos que no mês que vem ocorre aqui no CAEC a 2ª edição do curso 40 Manobras Energéticas. Especificamente nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Esse é um curso ministrado pelo professor EPICOM Mário Oliveira. É um curso bastante dinâmico, não tem nenhum tipo de pré-requisito. Para a gente começar o ano que vem com as energias em dia. Fica aqui o convite. E só para lembrar, o número de vagas não está mais muito grande. Então, não é uma jogada de marketing, não, é real. Então, se você realmente tem interesse em fazer esse curso, eu peço que você faça a sua inscrição na recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde, gente. O final de semana chegando aí, né? E esse final de semana tem evento da Sinvex, né, um meeting da Invexologia, e o pessoal conversando com a gente, o Emanuel, o pessoal da Sinvex. Então a gente decidiu juntos aí passar domingo à noite, né, no Auditório do Discernimento, às 8h30, na sessão Filme O Mundo de Sofia. Tá? É um seriado que está compactado em 2 DVDs, tá? E para quem não conhece o livro, é uma introdução à filosofia, tá? Através de uma história. É bem interessante, é difícil de arrumar um CD válido, que não seja pirata. Tá? A gente conseguiu com a Miriam. Então, a gente vai falando mais ao longo desses dias. Tá? Então, não percam domingo às 8h30 no Discernimento. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre a Escola do Parapsiquismo. Ela está baseada no verbete Autoparapercepciologia Ideal, da Enciclopédia. E ela tem uma série de atividades e um dos objetivos principais da escola é ajudar os alunos a se organizarem para desenvolver o parapsiquismo de maneira técnica, de maneira metodizada. Então, existem atividades opcionais e atividades obrigatórias. As opcionais, os alunos podem escolher uma série de aulas, de eventos, tipo dinâmicas, acoplamentário, curso de campo. E as obrigatórias são 3 módulos de uma semana que vão acontecer em janeiro, julho e dezembro. Nesses módulos vão acontecer 4 campos com os EPICONs e uma série de outras atividades energéticas, sempre visando o desenvolvimento do parapsiquismo. E vão ter também entrevistas individuais que cada aluno vai participar com um EPICON. Quer dizer, vai realizar entrevista com o EPICON. Então, os alunos podem compor essas atividades optativas, né, de maneira que eles acharem melhor, e tem vários pacotes, né, com várias opções. Então, quem quiser mais informações, lembrando que o número de vagas é limitado, nós temos só 40 vagas para a escola, então quem tiver interesse, né, é só procurar a recepção do CAEC,
O telefone é 3525-2652. Tá, obrigado. O verbete eleito para amanhã é profissional dificultoso, especialidade conviviologia. E para o dia sábado, o último verbete da lista é sazonalidade, especialidade meteorologia. Obrigada e boa tarde a todos.